Livro de Salmos. Capítulo 11. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma: fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Boa noite, meus irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos aqui mais uma vez para adorarmos ao Senhor e bendizermos o seu nome. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E eu espero que nessa noite, além de nós estarmos adorando a Deus, você possa ser tocado em nome do Senhor Jesus na tua vida. Vamos participar da ceia do Senhor e nós vamos estar, então, relembrando, não é, a morte sacrificial do Senhor Jesus em nosso lugar. Amém? Quero convidar você agora para um período de oração. Fechar os teus olhos e podermos orar ao Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, queremos louvar e bendizer o teu santo nome e agradecer-te, Deus, por todas as tuas santas misericórdias. Diante do Senhor, meu Deus, nós queremos nos colocar, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor e estar agradecendo, Pai, por tudo o que tens feito nas nossas vidas. Muitas são as nossas necessidades, mas também grande é a nossa expectativa para estarmos adorando o Senhor neste momento, Pai. São filhos e filhas se reunindo em vários lugares, Senhor, para estarmos adorando o Senhor, Deus. São muitas pessoas, Deus, querendo te bendizer, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos glorificá-lo, Deus. Nós queremos clamar que o Senhor esteja tocando em cada uma das nossas vidas, Deus. Que tu estejas, Senhor, derramando um bálsamo sobre muitas vidas, Deus. Que tu estejas, Senhor, derramando cura sobre enfermos, trazendo esperança àqueles que estão com o ânimo abatido e fortalecendo a nossa fé, Senhor, cada vez mais, em cada tempo e em cada situação. Esteja conosco, Senhor, nessa noite e recebe toda a glória e toda a honra que o teu povo vem trazer a ti, Senhor, nesse momento, Pai. Nós queremos louvar e bendizer mesmo o teu santo
e o teu precioso nome, Pai. Pois o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Também, Senhor, nessa noite, nós estamos aqui, Pai, para consagrar, meu Pai, os dízimos e as ofertas ao Senhor. Nós queremos devolver a Ti, Senhor, a parte que cabe a nós devolver ao Senhor, pois a Tua palavra nos ensina que tudo é Teu, todo ouro e toda prata te pertencem. Mas o Senhor diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja manutenção na minha casa. Então nós queremos consagrar a Ti, Senhor, a 10ª daquilo que nos chega ao Senhor. E também, meu Deus, entregar sobre a forma de ofertas aquilo que está segundo proposto no nosso coração, para que em nome de Jesus o Senhor prossiga, meu Deus, fazendo tudo aquilo que te apraz através da tua igreja, que foi chamada das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí nós prosseguimos, Deus, com a nossa força, dando da nossa força, dos nossos bens, para a única causa, que é uma causa excepcional e excelente sobre a terra, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, glórias a Deus de estarmos aqui nos reunindo e tendo esta oportunidade de estarmos nos reunindo, meus irmãos, para estarmos adorando ao Senhor com esse culto online que nós temos aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero trazer para você nessa noite os nossos avisos. E eu já quero começar com o aviso da aula online das crianças. Eu falei hoje de manhã que seria na quarta-feira, mas acabei na correria não me atinando que estava marcando no mesmo horário do culto, né, de avivamento, de ensino e avivamento. Então, meus queridos, não será na quarta, será na sexta-feira, às 20 horas. Então, houve esta mudança, é sexta-feira, às 20 horas, e você encontra o link para acessar a sala das crianças, então, na sexta-feira. Você encontra o link que já está disponível lá no nosso site, que é inove.net.br/infantil. E ali você então vai encontrar o link para sexta-feira, você clicar e poder participar deste momento maravilhoso com seu filho, com a sua filha, e desse bate-papo, dessa aula gostosa, que vai ser na sexta-feira, às 20 horas. Amém? Bom, muito bem. Na quarta-feira tem o culto de ensino e avivamento com o pastor Diego. Na quinta-feira, o programa Conectados. Durante a semana nós temos os destaques, um vídeo curtinho, cada dia da semana, com destaques das mensagens que foram pregadas no domingo. E também a nossa sala de oração às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Amém? Muito bem, só na segunda-feira que o nosso vídeo mais curtinho ele vai vir à tarde para você. Da terça à sexta, ele vai de manhã às 10 da manhã, tá bom? Porque nós editamos os vídeos na segunda-feira à tarde. Sábado tem o vídeo do Ministério Infantil. Domingo, 9 da manhã e 18h30, o nosso culto. E também domingo de manhã, a aula da Escola Bíblica Dominical dos Adultos, né? O vídeo é disponibilizado às 10 horas do domingo para a aula dos adultos.
E nós prosseguimos, irmãos, prosseguimos orando. Tem muita gente me perguntando, pastor, quando nós vamos voltar? Nós vamos, no final de fevereiro, nós nos reunimos, a junta da igreja se reúne para que nós estejamos definindo, a nossa volta ou não. Muito obrigado, Gleice. Ela disse que a gravata está muito estilosa. Muito obrigado. Então, nós vamos estar nos reunindo, né, como junta da igreja, para ver se em março nós já temos condições de voltar. As vacinas estão sendo dadas, muitas pessoas estão tomando as vacinas, né? Vamos ver como é que vai estar. E nós todos estamos querendo voltar. Eu gostaria de voltar. Não gostaria nem de ter fechado, né? É óbvio, mas a necessidade nos leva a isso, né? O bom senso acaba nos levando a isto, ok? Muito bem. Nós vamos ter aqui um louvor, o Bruno vai adorar o Senhor, né? O Bruno vai trazer aqui o louvor agora e nós vamos adorar o Senhor então, né? E logo depois vamos passar para a mensagem. Bom louvor para você. Pastor, irmãos, tudo bem? Quanto tempo, né? Quero desejar um ótimo 2021 a todos os irmãos aí, que vocês fiquem firmes na presença do Senhor Jesus. E eu vou estar ministrando a Deus aqui nesse momento com o primeiro louvor que eu aprendi a tocar, chama Calmo, Sereno e Tranquilo. Sinto descanso nesse viver. É o meu desejo para todos vocês, porque estamos vivendo tempos difíceis, mas que você fique na paz do Senhor Jesus, na paz do nosso melhor amigo, do nosso melhor confidente, que você fique em paz nesse momento, amém? Esse é o meu desejo para você. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu vi a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, livre da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu rei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, livre da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu rei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Que o Senhor esteja nos abençoando a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida,
Mais uma vez eu quero dizer, fica firme na presença do Senhor. Logo, logo tudo vai voltar ao normal, não desanime, não critique, não procure entender tudo o que está acontecendo, né? E sempre faça o teu papel do teu chamado, que o nosso chamado é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Enquanto você procura, eu vou orar em nome de Jesus. Deus eterno, todo-poderoso, teus servos estão abrindo a tua palavra, Deus. Estão procurando a porção da sua palavra, a qual nós vamos ministrar nesta noite e vamos meditar para que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoa os corações, as mentes, abençoa, Senhor, a mim também, a qual o Senhor colocou esta palavra para que eu medite com os teus servos. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que seja uma flecha certeira, sim, Deus. Que seja uma palavra profética, que venha do teu trono, uma palavra de direcionamento para cada um de nós. É o que eu te peço, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Lucas 7, versículos de 11 a 17, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas 7, 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e também numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia! Irmãos, eu gosto muito dessa passagem da ressurreição do filho da viúva de Naim. Gosto muito dessa passagem, é uma passagem que chama muito a minha atenção. E o que Deus colocou no meu coração para que eu esteja ministrando e meditando contigo é a respeito do amor de Jesus. O amor de Jesus, que sempre é exalado por onde quer que Jesus esteja indo, ele é exalado pelas pessoas que estão por perto. E tem algumas coisas que eu quero destacar hoje aqui com você a respeito do amor, em algumas outras passagens, e algumas coisas que foram faladas aqui que eu quero destacar com você, neste sentido do amor de Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12, ali Jesus entra num momento de uma artilharia muito pesada, no capítulo 12 de Marcos. Primeiro chegam os fariseus e questionam Jesus Cristo acerca dos tributos. E Jesus, ele pede para mostrar a moeda de quem é essa efígie, é de César, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Em seguida chegam os saduceus. Os saduceus eram uma outra seita
do judaísmo, né? Os fariseus também uma seita, depois vem essa outra seita, a seita dos saduceus, e os saduceus, nós sabemos que eles não criam na ressurreição e nem em anjos. E aí então, os saduceus vêm e questionam Jesus a respeito da lei do levirato, que é quando o marido, ele um homem casava com uma mulher, não tinha filhos e falecia. A lei do levirato dizia que aquela mulher tinha que casar com o outro irmão, o mais novo. E os saduceus trouxeram uma história, né, de uma mulher que deveria ser muito linda, que ela casou com um irmão, não teve filhos, casou com o outro, assim por diante, passou na mão dos 7 e não teve filhos. E aí perguntam para Jesus, e lá no céu, então, na ressurreição, de quem que ela vai ser mulher, né? E aí Jesus explica que no céu não se casa e não se dá em casamento, né? E aí ele aborda e fala que Deus é um Deus de vivos. E quando ele fala de Abraão, que ele é o Deus de Abraão, que eles falam o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, e Jesus fala, Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos, né? Então, ali os saduceus se calam. Mas não, ainda contente, depois de ter vindo os fariseus, vêm os saduceus, agora aparece um escriba, né? E o escriba vem perguntar a Jesus, então, já que ele havia falado ali, né, de Abraão, Isaac, Jacó, qual é o maior mandamento que existe? E aí Jesus, então, nós estamos falando de Marcos 12, no versículo 29 a 31 está escrito assim: então Jesus respondeu àquele escriba, escute, o principal escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha só a resposta que Jesus deu ao escriba a respeito do amor, né? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Bom, muito bem. Aqui nós temos uma primeira menção de Jesus falando a respeito do amor ao próximo. E ele fala então que o padrão, na resposta ao escriba, que o padrão à medida que você tem de amor por você, você ama as pessoas. Guarda isso aí. Lá em João, no capítulo número 13, após Jesus ter lavado os pés dos discípulos e Judas ter saído do cenáculo, no versículo 34 e 35, Jesus ele diz assim, preste atenção, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros, desta forma. Você notou uma diferença aqui que Jesus, ele fala a respeito do amor, como que nós devemos amar as pessoas? Na primeira resposta, ele falou assim, amem uns aos outros como você se ama. E aqui agora ele fala assim, amem uns aos outros como eu vos amei. Você notou que houve uma elevação de patamar a respeito do amor? Jesus elevou o nível agora do amor que devemos ter pelas pessoas. Mas por que isto? E entenda que Jesus ele disse, eu vou a partir deste momento lhes dar um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. A primeira resposta, ela foi dada com base na antiga aliança. Jesus ele estava sendo interpelado por um escriba,
um doutor da lei. E ali ele fala então, amem uns aos outros como vocês se amam. Agora, quando ele lava os pés dos discípulos e ele vai falar ali com os seus, ele fala a respeito não mais de uma velha aliança, mas sim como uma nova aliança no sangue dele. E ele então está preparando as pessoas para esta nova aliança. Olha, agora vocês não vão mais amar as pessoas como vocês se amam, mas vocês vão amar as pessoas como eu vos amei. Queridos, esse novo mandamento, e é um novo mandamento, porque ele disse, no versículo 34 do capítulo 13 de João, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Este é o padrão e o modelo, o modelo do amor que nós temos que ter pelas pessoas. Como filhos de Deus, de uma nova aliança, cristãos, nós precisamos amar as pessoas como Jesus Cristo as amou. E é aí que entra esta passagem que eu disse para vocês que eu tanto gosto, da ressurreição do Filho único da viúva de Naim. Porque aqui Jesus Cristo, ele mostra como ele ama as pessoas. E aí nos ensina então como nós devemos amar as pessoas. Porque não existe, meus irmãos, nenhum manual no mundo inteiro escrito por homens que possa explicitar como nós devemos amar as pessoas, a não ser a Bíblia Sagrada, que nos coloca como que nós devemos amar as pessoas. E esta Bíblia Sagrada, o autor é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. E essa Bíblia que você tem na tua mão, ela nos ensina como nós devemos amar as pessoas. E aqui, através da ressurreição do Filho único da viúva de Naim, Jesus nos ensina como nós devemos expressar e amar as pessoas. Aqui, meus irmãos, tem algumas coisas que nos chamam muito a atenção no quesito de ensino a respeito do amor de Jesus. Tem uma frase aqui muito maravilhosa que diz que quando Jesus estava chegando ali numa cidade chamada Naim, e junto com ele estavam indo os discípulos e numerosa multidão. E ali duas numerosas multidões se encontram. Uma que está chegando à cidade e outra que está deixando a cidade. Porque havia uma numerosa multidão com Jesus, e quando eles se aproximaram da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Eles estavam indo em direção, essa multidão com a mulher, para o cemitério, e Jesus indo em direção à cidade. E de repente eles se encontram. E o versículo 13 diz aqui que no meio de toda aquela multidão, Jesus viu uma única pessoa. Diz o versículo 13, vendo-a. Quem? A viúva. A viúva chamou a atenção de Jesus. Porque no meio daquela numerosa multidão, não havia ninguém mais necessitado do que aquela mulher. E aquela mulher chama a atenção de Jesus Cristo. E o que acontece nas entranhas de Jesus, no coração de Jesus? O Senhor se compadeceu dela. Na numerosa multidão, Jesus consegue ver uma pessoa que está precisando de mais e se compadece daquela pessoa. Não é só uma pessoa, mas um rosto no meio de uma multidão. É uma história de vida.
É uma mulher necessitada, e muito necessitada. E o coração de Jesus se comove por causa daquela mulher. O relato bíblico diz aqui que não havia outra pessoa compadecida com aquela mulher, a não ser Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus é empático. O amor de Jesus é empático. E ele consegue ver em meio à multidão quem está precisando de alguma coisa. O amor de Jesus não é simpático. O amor de Jesus é empático. A empatia é prima irmã da simpatia. A simpatia e simpatia que eu estou falando não é o misticismo de fazer uma simpatia. Não. É uma afinidade entre pessoas, entre duas pessoas. Simpatia é afinidade entre duas pessoas. Tem pessoas que têm um amor simpático por outras pessoas. Tem uma afinidade maior com um ou com outro. O amor de Jesus não era simpático. O amor de Jesus era empático. Era empático. A empatia nada mais é do que a compreensão dos estados emocionais e mentais dos outros, levando a pessoa que tem empatia a fazer o que for possível a ela para ajudar a outra pessoa. Veja que há um padrão muito grande, um padrão muito diferente da simpatia para a empatia. Nós vemos aqui que Jesus disse para nós, Jesus nos diz, ali em João, aonde nós citamos no capítulo 13, de que o nosso amor não pode ser simpático. Não pode ser mais como eu me amo, eu vou amar os outros. Não é mais uma mera afinidade, aonde o eu está à frente, mas o outro. O amor, então, ele se eleva ao estado da empatia. Jesus, ao olhar aquela mulher, ele compreendeu o estado emocional e mental que aquela mulher estava. E aí, então, por ter compreendido o que aquela mulher estava passando e sentindo e iria passar na sua vida após enterrar o seu filho, Jesus então se compadece daquela mulher. E ele vai revelar então um amor empático àquela mulher. Ele vai fazer tudo que estiver possível, tudo que seja possível a ele, ele vai fazer por aquela mulher. Ele revela esse tipo de amor. Por quê? Porque ele entende o contexto daquela mulher. Aquela mulher, ela estava passando por uma situação trágica na sua vida. E a tragédia não era porque ela estava ali enterrando o seu filho. Sua tragédia começaria na volta para a cidade. Entenda uma situação. As mulheres não tinham valor nenhum naquela sociedade. Era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade em que quando uma menina nascia não havia festa, não havia alegria, não se fazia festa de 7, 14 dias. Quando um menino nascia era diferente. Mas quando uma mulher nascia, não. A mulher, ela já nascia debaixo de uma rejeição. Por que não foi homem? Por que não foi homem? E a mulher, então, a única saída para ela era casar. O melhor possível que ela pudesse casar. E gerar um filho, homem, pelo menos. Porque também se gerasse uma outra mulher, também não era muito bom. Quando uma mulher casava,
ela tinha o seu futuro um tanto quanto assegurado. E quando lhe nascia então um filho homem, ela tinha quase que a certeza de uma velhice tranquila até a sua morte. Porque pelas leis naturais, pela ordem natural, pelo caminho natural das coisas, se o marido morresse antes dela, ainda lhe teria o filho. E pelo caminhar natural, o filho morreria depois dela. Só que não foi o que aconteceu com esta mulher. Um dia o seu marido morreu. E ela fez este mesmo caminho aqui, para enterrar o seu marido. Não sabemos se essa mulher casou por amor com o seu marido, ou para simplesmente se livrar deste preconceito de ser mulher. Havia uma tristeza, sim, nessa mulher, com certeza. Mas também lhe havia uma esperança, que muito provavelmente estava do seu lado. Um menino, um filho homem, único. Ela iria enterrar o marido, mas ela voltaria para a casa dela. Por quê? Porque a herança havia passado naturalmente pelas leis civis para o menino. E pela lei de Deus, a honra aos pais obrigava pelo menos o menino a cuidar e honrar da sua mãe até a morte dela. Na primeira viagem ela volta para sua casa, mas não sabemos o que aconteceu com o menino. Ele morreu. E essa volta, ela não voltaria mais para sua casa, porque ela não tinha mais nada. E os bens passariam para outro, o próximo descendente homem, que não era da família, era da linhagem do marido dela. Aquela mulher, com a roupa do corpo, teria que ir para a rua para mendigar o pão do dia a dia. Jesus se compadece dela. Jesus viu esta mulher no meio da multidão. E Jesus, ele então, aqui, ele não só se simpatiza com aquela mulher, ele compreende o estado emocional e mental daquela mulher. E ele não pode ficar de braços cruzados, porque ele é empático, ele não é simpático. Jesus vai fazer tudo que estiver ao alcance dele para ajudar aquela mulher. E o que ele vai fazer então para ajudar aquela mulher a restituir a dignidade daquela mulher? Vai fazer chover dinheiro? Moedas? Não. Ele ressuscita o filho dela. O que estava ao alcance dele? O que ele precisava fazer? Ele tinha que restituir o filho à mulher. E ele podia fazer isso. Ele fez. Ao ressuscitar aquele menino, Jesus estava devolvendo a esperança e a dignidade àquela mulher. Ele, compadecido, ele então faz o que está ao alcance dele. Jesus não se compadeceu de um menino novo que morreu e estava sendo enterrado. Jesus se compadeceu da mulher, da mãe daquele menino. Sabe, na história dos milagres, este aqui é o 11º milagre que Jesus faz no seu ministério terreno. O primeiro, nós sabemos que é aquele, quando ele transforma a água em vinho. Esse é o 11º milagre que Jesus faz. Só que este milagre, eu quero falar uma coisa para você, não foi na morte do menino ressuscitando, foi na vida da mãe dele. O milagre não é a ressurreição do menino, é devolver a dignidade e a esperança a uma mulher que não tinha mais dignidade nem esperança. Aquela multidão que estava indo com ela ia se dispersar no meio do caminho.
e aquela mulher ficaria, se fosse humanamente falando, sozinha. Mas Jesus, Ele sempre nos encontra nos caminhos em que as multidões se dispersam. E Ele vai fazer o que for possível para Ele, para nos ajudar, porque o amor de Jesus é empático. O amor de Jesus é empático. Muitos podiam ter pensado ali no meio da multidão, quem é esse cara que veio fazer um espetáculo de poder? Ele não foi fazer um espetáculo de poder, ele foi revelar o amor dele para as pessoas. E é isso o que Jesus nos diz. Amem os outros como eu vos amei. O nosso amor, queridos, pelas pessoas, não pode ser um espetáculo de espiritualidade. Não pode ser um espetáculo de poder. Mas tem que ser tudo que está ao nosso alcance para fazer pelas pessoas que estão necessitando de algo. Nós precisamos aprender a nos compadecer pelas pessoas e estarmos exercendo este amor empático pelas pessoas e fazer tudo que estiver ao nosso alcance. E não é a religião que vai fazer isto. Não é a religião, é Jesus Cristo, porque Ele disse assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e Ele não está dizendo como a religião te manda, porque quando nós vemos a questão do bom samaritano, passa um levita, passa um sacerdote, os religiosos da época, e veem aquela pessoa caída e não fazem nada, até às vezes se simpatizam com ele, coitadinho, né? Mas o bom samaritano não. O bom samaritano, ele se compadeceu e fez tudo o que ele podia fazer. Colocou o rapaz em cima do seu animal e foi andando a pé ao lado do animal, levou até uma hospedaria, ajudou, passou, pensou os seus machucados, deixou ali, pagou as diárias daquela pessoa, disse ao dono da hospedaria, eu vou em viagem, mas eu volto, e se tiver mais algum gasto, eu pago. Esse é o amor que nós precisamos ter pelas pessoas, um amor empático, que se compadece pelas pessoas, que ninguém precisa achar que é um espetáculo e que nós somos uma fonte de amor, mas que nós estamos somente fazendo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, amar as pessoas da mesma forma como Ele as ama. Aqui também diz uma outra coisa, diz no versículo número 15 que Jesus, Ele ressuscita o menino e o restitui à sua mãe. Por que Jesus restitui o menino à sua mãe? Porque o amor do Senhor Jesus, além de ser empático, é altruísta. Se a empatia é a prima irmã da simpatia, o altruísmo é o inimigo do egoísmo. Porque o egoísmo é colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar. O altruísmo não. É amar sem querer ou esperar nada em troca. Olha só, se Jesus fosse como um desses políticos que nós temos no mundo, que está em busca de poder e dos seus próprios interesses, e se os políticos tivessem o poder de ressuscitar pessoas, nós estaríamos perdidos completamente. Por quê? Porque eles ressuscitariam as pessoas e não restituiriam nunca o filho à sua mãe. Por quê? Porque são egocêntricos e egoístas e só veem os seus interesses em primeiro lugar. Eles pegariam para ele e falariam assim, agora você vai trabalhar para mim. E você vai falar para todo mundo que eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sou o cara. Jesus não.
Ele fez tudo que estava ao seu alcance. Ele ressuscita o menino e ele devolve para sua mãe. E a palavra aqui não é só devolver, para falar bem a verdade. A palavra utilizada aqui é restituir. Porque devolver é devolver do jeito que está, mas restituir não. A palavra restituir, ela traz no seu conceito que é devolver algo, trazendo de volta um estado anterior. O sentido de restituição é devolver algo, trazendo de volta um estado anterior. Quando Jó perde todas as coisas, nós vemos este amor em Deus. Deus restitui a Jó tudo em dobro. Porque ele não estava só devolvendo os filhos, ele não estava só devolvendo os camelos, ele não estava devolvendo só os jumentos. Ele estava devolvendo a Jó um estado anterior que havia sido perdido por causa da doença de Jó. Jó havia perdido dignidade, Jó havia perdido dinheiro, Jó havia perdido tudo. E Deus, ao restituir tudo para ele, estava não querendo restituir para ele o dinheiro, mas o estado anterior de Jó, que é o que Jesus está fazendo com a viúva de Naim. Ele está ao ressuscitar o menino e está restituindo este menino à mulher, ele está devolvendo à mulher um estado anterior de esperança, de dignidade, de segurança na vida daquela mulher. Sabe, eu não me conformo como pode as igrejas, algumas igrejas que existem nos dias de hoje, que querem de Deus dinheiro, quando o Senhor, no seu amor empático e altruísta, quando perdemos algo, Deus quer restituir um estado anterior. Quando Deus me criou e te criou, meu irmão, Ele nos criou puros, santos, livres e salvos. A imagem e semelhança do Senhor. Quando Jesus Cristo morre naquela cruz, e Ele morre por amor a mim e a você, Deus entrega Jesus por mim e por você, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira é de uma maneira altruísta, de uma maneira empática, para restituir a mim e a você o que o diabo roubou através do pecado, que é a imagem dele em nós, e um estado de santidade, de justiça, de pureza, de graça. Não é dinheiro, não é prosperidade. É um estado. Deus quer devolver o céu para mim e para você. A vida eterna, porque Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração. O anseio pela eternidade. E é isso que o Senhor quer, através do seu amor, restituir o que foi roubado de cada um de nós. Por fim, aqui tem uma outra coisa muito interessante, porque agora diz que duas multidões ficaram possuídas de temor. A multidão que veio com Jesus e a multidão que ia com a viúva. Se encontraram, Jesus faz tudo isso, Jesus revela o seu amor empático e altruísta, e aí eles dizem assim, versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia, então, a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia e a circunvizinhança. O que eles disseram aqui, a multidão? Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. E todos glorificavam a Deus. Além do amor de Jesus ser empático, ser altruísta, o amor de Jesus sempre vai apontar para o Pai. Quando Ele ama as pessoas,
Ele está querendo mostrar quem é o Pai. Preste atenção, e voltando lá em João 13, 34 e 35, o que Jesus diz? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim, como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Olha só, nisto o quê? Que vocês amem os outros como Jesus o amou? Todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Quando nós amamos as pessoas desse jeito, Deus é revelado através de cada um de nós. Quando nós amamos as pessoas como Jesus amou, nós vamos levar as pessoas a enxergarem a mão de Deus nas nossas atitudes. Não vai ser um espetáculo de poder, mas vai ser uma explosão de glorificação a Deus. Porque o amor de Deus, ele precisa estar vivo em cada um de nós. Eu quero falar uma coisa para você. Deus te vê em meio à multidão. Jesus te vê em meio à multidão. E Ele fará tudo o que for possível para devolver a você um estado que foi perdido. Ele nos ama e Ele está querendo restituir em nós, em cada um de nós, o que foi roubado pelo pecado. E através de nós, Ele quer que nós amemos as pessoas, para que as pessoas o conheçam. Saibam que somos discípulos de Jesus, através dessa expressão de um amor que Ele é empático, altruísta e que aponta para o Senhor. Este é o amor do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, meu irmão e minha irmã. Quero estar aqui orando com você. Você que foi tocado essa noite ou tocada essa noite por essa mensagem. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e não o reconheceu ainda como seu Senhor e Salvador, você pode fazer isso agora. Porque talvez você esteja na condição daquela viúva e Jesus quer fazer o mesmo na tua vida. Talvez o morto seja você e Ele queira ressuscitar a sua esperança, a sua alegria. Mas você talvez que esteja fraco, sem esperança, perdendo as forças, o Senhor quer também revelar o seu amor a você. E Ele quer restituir aquilo que foi perdido na sua vida. Eu quero convidar você a estar neste momento, curvando a sua face, fechando os seus olhos, pois eu quero orar com você. Senhor eterno e todo-poderoso, eu quero louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. E quero agradecer-te, Deus, por esse momento em que nós passamos aqui, meditando a Sua palavra, Deus. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tocou em alguns corações nesta noite. E eu quero colocar minha vida e a vida dos meus irmãos diante do Senhor, pedindo, meu Deus, que o Senhor trabalhe em cada um dos nossos corações. Daqueles que estão se entregando agora a Ti, Jesus, e de cada um de nós que já estamos numa caminhada contigo, a aprendermos a amar as pessoas. Não de acordo com os manuais que existem na terra, escrito por homens, segundo o amor desta terra, mas segundo a Tua palavra, que nos ensina como devemos amar as pessoas. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos então que as pessoas saibam que nós seguimos a Ti
e nós amamos o Senhor e queremos as amar também segundo como o Senhor nos ama. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meus irmãos. Eu espero que Deus tenha falado contigo nessa noite. Que o Senhor tenha tocado no seu coração e que você possa deixar que Deus transforme você muito no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Bom, muito bem. Antes de nós estarmos participando da Santa Ceia, nós vamos ter um louvor aqui muito lindo que o nosso ministério ali de louvor, a banda Metanoia, ela preparou para cada um de nós. Enquanto você vai preparando aí a mesa da sua ceia, né? Vai preparando tudo aí, os elementos, nós vamos adorando ao Senhor agora. Amém? Até daqui a pouquinho. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe aí. Fique na força do Espírito Santo, amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, oh, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. E no dia redimidos por teu sangue, cantando bom combate do Senhor, adorado, trabalhando na sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos Fiquemos unidos, irmãos. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
E é na força do Espírito Santo que nós vamos andar. Que louvor maravilhoso esse que essa banda, esse ministério cantou. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero falar algo para você. A nossa vida cristã, ela se inicia e ela precisa prosseguir na força do Espírito Santo. Pois sem a força do Espírito Santo, nós não seríamos nada. Por causa da força do Espírito Santo, foi que Ele me convenceu e te convenceu que nós éramos pecadores e que o juízo de Deus vai chegar sobre todas as pessoas e que uma justiça, ela seria cumprida. Um dia o Espírito Santo desceu com a sua graça preveniente sobre a tua vida e te convenceu que você era um pecador. E aí, meus irmãos, nós nos arrependemos e nós entregamos a nossa vida a Jesus, entendendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o meu e o seu pecado. E esta é uma vida de fé. E a fé também é um dom de Deus. E para que essa fé seja mantida na minha e na sua vida, nós vamos prosseguindo vivendo na força do Espírito Santo, para que esta fé ela esteja sendo cada dia mais fortalecida na minha e na sua vida, meu irmão. E é nesta força que nós vamos viver. Hoje, nós estamos aqui reunidos, meus irmãos. Aqui está a minha família. Você está aí com a sua família na sua casa. Nós estamos aqui com o pão e com o cálice nas nossas mãos, representando este sacrifício do Senhor Jesus, que também foi na força do Espírito Santo, que nos traz vida e vida em abundância. O que Jesus fez na cruz do Calvário, seu corpo foi partido e o seu sangue foi vertido para que nós nos identifiquemos com a morte de Jesus e possamos viver todos os dias das nossas vidas como crucificados em Cristo, podendo dizer como Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho agora na minha carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Amém, querido? Nós vamos orar um pouco mais neste momento, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a nos examinarmos a nós mesmos. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Pai e meu Senhor, eu quero louvar e bendizer o Teu santo e o Teu precioso nome, Pai. E nós aqui estamos querendo nos examinar a nós mesmos, Senhor, para que nós possamos participar de uma maneira digna do Teu corpo e do Teu sangue através deste memorial da Santa Ceia, da Tua mesa colocada para cada um de nós. Nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. E Te agradecemos, meu Deus, por podermos ser participantes deste tempo e da Tua graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você tem aí, meu irmão, um pão nas suas mãos, na sua casa. Esse pão representa o corpo do Senhor Jesus que foi partido por todos os seres humanos na cruz do Calvário. Jesus foi humilhado, foi torturado, ele sofreu e padeceu em nosso lugar. O sacrifício de Jesus, o que nós merecíamos, caiu sobre Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. O corpo de Jesus, então, foi partido por cada um de nós. E ao partir o pão, entregue para os seus familiares e diga assim: este representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido por você naquela cruz. Entregue aos seus familiares. Este foi o corpo, representa o corpo de Jesus, que foi partido por você naquela cruz. E que você sempre se lembre que Jesus, ele morreu por você
naquela cruz. Amém? Esse pequeno pedaço de pão, ele não se transforma no corpo do Senhor Jesus, mas ele representa este corpo que foi partido por você naquela cruz. Todas as vezes que você participar deste corpo, desta ceia, lembre-se, meu querido, disso e seja muito agradecido, porque quem come e bebe do corpo de Cristo indignamente torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que nós entendamos que nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus. Amém? Coma e seja agradecido ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquela mesma noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele também tomou um cálice em suas mãos e ele disse: este cálice representa o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes em meu nome, nós vamos lembrar da morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Entregue para sua família e diga para ele: este cálice representa a aliança que Jesus tem com você no seu sangue. Este cálice representa a aliança que Jesus tem com você no seu sangue. Esse cálice representa a aliança que Jesus tem com você no seu sangue. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? É um momento maravilhoso este, em que nós vivemos. Muito maravilhoso. Porque nós estamos celebrando vida, e vida em abundância. O sangue de Jesus está sobre cada um de nós. E quando nós formos beber, e quando você beber desse cálice, seja muito agradecido, porque o Senhor Jesus derramou este sangue por você naquela cruz. Beba e seja agradecido ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A gente está em bastante. Vamos dar uma salva de palmas? Eita, glória a Deus! Olha aí. A vizinhança vai sair para ver quem é que está na frente de casa. Mas é a festa do amor, amém? Do amor empático, do amor altruísta, do amor que aponta para Deus. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu colocar meu óculos e já deixar tudo preparado aqui para o final do culto. Espera aí. Eu já vou orar com você, em nome de Jesus. Espera aí. Aí, foi. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, dê a mão aí para o seu familiar que está do seu lado, meu querido. Daí, mão, mulher. Muito bem. A gente está se espremendo aqui, coisa boa, né? Muito bem. Dá a mão aí para o seu filho, para a sua filha. Você está sozinho? Tá, não. Aquela mulher pensou que estava sozinha também, saindo de Naim e indo para o cemitério. Muitas vezes as pessoas pensam que estão sozinhas, mas elas não estão. Jesus está com elas. Aleluia. Jesus estava e viu aquela mulher em meio à multidão. Muitas pessoas também estão no meio de muitas pessoas e se sentem sozinhas. Quero falar para você que Jesus está contigo. Amém? E nós vamos então orar neste momento, né? E eu já quero desejar para você, junto com a minha família aqui, uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Deus, glorioso Senhor, eu louvo e bendigo ao teu santo e eterno nome. E quero colocar, Senhor, todas as nossas vidas e dos meus irmãos na tua santa presença, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos direcione sempre na nossa vida
como aqueles que estão vivendo uma nova aliança no teu sangue e vivendo este novo mandamento que o Senhor nos deu, que é amar as pessoas como o Senhor nos amou. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que tu eleves os teus olhos sobre cada um de nós e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amém. Beijo coletivo, ó. Beijo aí, moçada. Ô, Felipe, manda um beijo pra turma lá, rapaz. Beijo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.